Eu nasci e fui criada na igreja adventista. Eu tenho 4 irmãos e sou a filha mais velha. Eu sempre morei aqui em São Paulo, mas com 15 anos eu fui morar no interior da Bahia, porque eu e meus pais queriam ficar perto dos meus avós. Lá eu frequentava a igreja, mas com o passar do tempo eu me desinteressei. E aí, em janeiro de 2017, teve a Missão Caleb lá na cidade e eu decidi participar. Só que eu fui no primeiro sábado, quando começou, e no domingo de manhã eu sofri um acidente de moto, estava indo para uma cachoeira com os meus amigos, e eu fiquei entre a vida e a morte. Eu tive traumatismo craniano, coágulo cerebral, eu perdi o movimento do braço esquerdo. Nesse acidente eu perdi a memória, ela ia e voltava, eu fiquei cega por algum tempo, demorou um pouco para mim voltar à visão. Com isso eu conheci várias pessoas e a gente ia para festas, para raves, e cada vez mais eu já me afastava mais da igreja. Minha irmã voltou para São Paulo porque ela morava lá na Bahia, ela engravidou, teve um filho e aí ela voltou para morar aqui com os meus pais, só que a casa que a gente estava era muito pequena, não cabia esse tanto de gente. E por consequência dela ter o marido dela ter a filha dela, ela precisava de um canto, ela precisava de um quarto e só tinha o meu. E foi aonde ela ficou e eu fui cada vez mais perdendo o meu espaço dentro da minha casa. E quando a minha irmã chegou, os meus pais já estavam meio que se separando e aí foi cada um pro seu lado. Meu pai se separou da minha mãe e eu resolvi ficar com meu pai. Nessa de ficar com meu pai, ele estava desempregado, mas mesmo assim eu quis ficar com ele. Eu fiz empréstimos no banco para a gente ter onde morar e com o tempo ele não conseguiu arrumar um emprego e aí ele teve que devolver o apartamento e eu fiquei com a dívida enorme no banco e eu fui voltar a morar com a minha mãe. Era um lugar onde já não tinha mais espaço para mim. E aí eu tive que começar a dormir no sofá, porque meu quarto estava ocupado. Eu trabalhava a noite toda, chegava cansada, era a claridade da sala, era a filha da minha irmã chorando, eu já estava ficando à loucura, não conseguia dormir. Ficava super estressada, isso me dava uma crise de nervos e ansiedade, e foi horrível. Aí, com tudo isso, eu comecei a me sentir muito sozinha, senti um vazio muito forte no meu coração, então não tinha mais ninguém comigo. Eu comecei a ficar muito só, eu só chorava, eu não queria trabalhar, eu só queria dormir o tempo inteiro. Comecei a faltar no serviço e eu comecei a ver que a minha vida já não tinha mais sentido. Então eu comecei a tomar vários remédios na tentativa de não viver mais, mas o vazio não passava. Na segunda tentativa eu levantei no meio da madrugada, de pijama, descalça, e eu queria me jogar no primeiro carro que eu encontrasse. Aí na terceira eu costumava me cortar porque era uma forma de eu me sentir mais aliviada. E a minha mãe entrou no quarto e ela viu o sangue. Ela começou a chorar e eu fiquei pensando que eu não poderia mais existir, porque eu estava magoando a única pessoa que se importava comigo, que era minha mãe. Então eu, desesperada, peguei todos os remédios que eu vi na minha casa, coloquei na minha mochila, eu passei na farmácia, comprei um monte de remédio, peguei um trem e fui para bem longe. Eu pensei que quanto mais ela demorasse para me achar, seria melhor. Eu paguei um quartinho para mim não fazer isso na rua. E eu comecei a tomar vários remédios e na tentativa realmente de me suicidar. Por um tempo eu apaguei, mas o meu estômago começou a doer muito, eu comecei a sentir muita dor. E eu só lembro da hora que o dono do hotel bateu na porta e falou que eu tinha que ir embora. E eu nem sabia mais onde eu estava, eu não tinha noção, e eu comecei a andar pela rua, até que eu cheguei no hospital e lá eles acharam a minha mãe.
ligaram para ela e foi quando eu me dei conta que eu ainda estava viva. E o que eu ia fazer? Porque eu não queria mais. E eu pedi para Deus que eu não estava conseguindo, queria que Ele me tirasse porque eu não conseguia. Mas eu vi que por mais que eu pedisse, por mais que eu tentava, eu não conseguia. Então a única coisa que eu podia fazer era me entregar para Deus. Eu não sentia paz, eu não sentia carinho, eu não sentia amor. Foi quando eu pedi para Deus que Ele me abraçasse. E eu senti uma paz tão grande dentro de mim que a vontade de morrer foi embora. E eu entendi que eu não precisava ter ninguém, que eu já tinha alguém que me amou tanto, que morreu na cruz por mim, para me salvar e me dar vida eterna. E a partir desse momento eu resolvi entregar minha vida para Deus. Até que um dia a minha amiga estava participando da Missão Caleb, que foi agora há pouco, e ela ia se batizar e ela me mandou mensagem, ela falou: amiga, você quer se batizar comigo? E eu falei: quero. Já era uma decisão que estava há muito tempo no meu coração, então eu decidi me batizar na Missão Caleb. Eu participei só de uns 2, 3 dias, mas foi incrível e desde então eu nunca mais pensei em me matar. Eu agradeço muito a Deus por Ele ter me dado uma segunda chance e eu estou muito feliz por estar viva hoje. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, Cristo traz sua paz. Sua luz Jesus me dá, e Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todo que vier muita paz buscar. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais. Busquem a Jesus, busquem a Jesus.
quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender e é preciso aceitar que Cristo traz a paz. Cristo traz a paz. Amém.